Estamos lendo em Daniel, capítulo 6, versículo 10, a qual nos diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, dando graças a Deus, e dava graças a Deus, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? O que isso quer nos dizer? A oração que move o céu. Daniel era um homem de oração e tinha o costume de orar 3 vezes ao dia em sua janela. Ele fazia isso 3 vezes ao dia, creio de manhã, tarde e à noite. Mesmo com o decreto do rei, a qual impedia ele de fazer isso, ele fazia de qualquer jeito, porque ele não se importava com o que poderia acontecer com ele, porque ele sabia que se Deus era com ele, tudo poderia acontecer, que ele não ia sofrer nada. Daniel sabia o poder da oração que tinha. Ele fazia isso quando estava em Jerusalém, continuava fazendo quando foi exilado e não mudou o hábito, mesmo quando se tornou um grande governador cheio de responsabilidades. Mesmo se tornando um grande governador cheio de responsabilidades, em nenhum momento deixou de orar, deixou de buscar a Deus. Certa vez ele estava triste e um anjo apareceu a ele dizendo que sua oração foi ouvida, que nos fala em Daniel capítulo 10, versículo 12. A oração move o céu, mas não é qualquer oração. Daniel aplicou seu coração nisso. Ele se entregou a Deus com todo o seu coração, pensamento, vontade e sentimentos. E mais, a posição que Daniel ocupava nunca mudou sua intimidade com Deus. Será que a bênção que Deus tem te dado estão nos deixando com menos tempo para Ele, com menos dedicação para Deus? A oração te ajuda nas dificuldades. Se você quer vencer uma dificuldade, veja o exemplo de Neemias. No capítulo 1 de Neemias, vemos um excelente relato. Ele ouvia más notícias e ficou abalado, chorou. É normal chorar. Vivenciar momentos negativos ou de dor é normal. Porém, também é importante dar um prazo para aquilo. Neemias sofreu, teve momentos ruins, momentos complicados, mas ele deu um prazo. Ele botou um limite naquilo ali, não foi eterno. Neemias não deixou aquilo ser eterno, Neemias botou um limite naquilo. Nós devemos botar um prazo para a nossa dor, para a nossa dificuldade, devemos botar um prazo, a qual não pode durar para sempre. Porém, também é importante dar um prazo para tudo aquilo, para a dor, para a dificuldade. Neemias chorou e lamentou por muitos dias, mas não por anos. Não fique a vida toda chorando por coisas que a gente talvez não fez ou com que deixou de fazer. Não pode mudar. Não fique a vida inteira chorando por coisas que nós não podemos mudar. Faça como ele, busque a saída em Deus e tome uma nova atitude, uma vida diferente, uma oração a qual Deus te ouve. Quando a coisa ficar feia, quando não há mais solução humana, ou quando a porta estiver fechada, clame a Deus. Deus ouve a sua oração e pode fazer um milagre. Quando Ezequias foi ameaçado por Senequeribe, em 2 Reis 19, ele foi para o templo, orou e chorou. O que aconteceu? Deus agiu e lhe deu um grande livramento. Quando vemos notícias de mortes ou coisas ruins que acontecem, qual é a nossa reação? Orar ou julgar? Para Deus ouvir a nossa oração, devemos estar com o coração somente em Deus. Quero que você saiba que a oração pode mudar tudo. Mas para isso devemos abrir mão de coisas do mundo. Quando oramos com o coração em Deus e com fé, acontecem coisas que nós jamais imaginaríamos que acontecia. A oração tem o poder de mudar tudo e todas as coisas. Será que as bênçãos a qual Deus nos deu está nos deixando com menos tempo? Está nos deixando impossibilitados de orar, impossibilitados de buscar Ele? Saiba que o que Deus deu Ele pode tirar. Daniel, por mais que virou governador, ele em nenhum momento deixou de orar a Deus. Daniel virou governador, teve um cargo maior, um cargo onde requeria mais dele, mas em nenhum momento ele deixou Deus de lado. E nós, será que estamos deixando Deus de lado? Quando nós vemos notícias ruins nos jornais, nas televisões, o nosso fazer é julgar
Ou é orar para que aquilo se passe, para com que Deus tenha misericórdia? O que é que nós fazemos? Muitos de nós, muitas vezes, preferimos julgar do que orar. Daniel, ele sabia o poder que uma oração tinha. Daniel orava na janela 3 vezes por dia, não se importava com o que o rei ia falar ou com decreto nenhum. Tanto que ele foi jogado na cova dos leões, mas ele sabia que o poder que a oração tinha poderia tirar ele da cova dos leões vivo e inteiro. E foi isso que aconteceu, ele sabia do poder da oração. Eu quero que você saiba que o coração tem um poder imenso, um poder enorme, a qual somente nós e Deus sabemos, o poder da oração. Mas para isso nós devemos estar com o nosso coração em Deus, com o nosso coração na oração que nós estamos fazendo. Não adianta nós estarmos orando só por orar. Devemos orar de coração, de verdade. Devemos estar orando com o nosso coração 100% focado em Deus e não nas outras coisas. Amém? Era isso que eu tinha para dizer. Peço que deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe. Que tenha um resto de semana e um dia mais do que abençoado. Amém?